Quando você fala assim, intervir, você intervém em alguma coisa que já está acontecendo. Eu acho que intervenções urbanas são coisas que só podem ser chamadas assim se operarem dentro dessas duas mudanças de paradigma, do ateliê para a cidade e do permanente para o provisório. Eu estou fazendo uma ação cênica, né, que eu chamo de terrorismo poético, para que as pessoas, elas mesmas tenham o raciocínio filosófico, elas desenvolvam um tipo de compreensão daquilo. Esse cuidado nosso é de tipo, ter mesmo um diálogo, sabe? A cidade vira uma plataforma de trabalho onde você se expressa. Dessa forma você atinge um número maior de pessoas e você permite uma aproximação do olhar. No Brasil, as intervenções urbanas aparecem no período da ditadura, como um movimento de oposição às proibições estabelecidas pelo governo militar em ocupar as ruas. Hoje, ela permanece como um instrumento crítico de contestação, mas também como uma alternativa aos artistas que estão fora dos circuitos oficiais de arte. Isso, na verdade, é uma expressão que começou a ficar... se costumou usar mais a partir da década de 90, para caracterizar trabalhos de arte realizados em contexto público. Mike Nuclear é um artista explosivo, que provoca e mergulha nas próprias provocações. Eu olho de longe a ação que ele chama de série terrorismo poético e que ele faz desde 2008. Eu não escuto o que as pessoas dizem, mas eu consigo ver as expressões de espanto, de medo, de curiosidade no meio da Praça da República em São Paulo. Eu comecei fazendo música, depois escrevendo, aí depois comecei a fazer vídeos. Por mais que meus textos fossem bem ácidos e incisivos, eu acho que estava muito num público muito fechado, num circuito que é muito fofo, sabe? Tem um circuito que tem muito talco, muito urbão e cheira muito bem. Eu quis trazer isso para a rua. A intervenção foi uma forma de incomodar as pessoas como elas me incomodavam. Igor, você foi a única pessoa que parou para entender o que o Mike estava fazendo aqui na praça. O que você viu? Quando ele estava amarrado assim, eu pensei que era só uma brincadeira, mas quando eu fui me aproximar para ele e me perguntar o que era do assunto, ele falou que o mundo ele está aprisionado. Ele quis dar uma ênfase de o povo se acordar e se libertar dessa escravidão, de tudo aí. O ateliê do Eduardo Surur é como ele, transpira dinâmica e criação. O artista plástico paulistano incorporou a linguagem artística das intervenções na sua trajetória depois de namorar a pintura por 20 anos, de flertar com a fotografia, a escultura, a instalação e se casar com a performance. Mas independente da forma, o que parece interessar o Eduardo é comunicar a sua visão contemporânea do mundo. O que talvez aproxime muito o público do meu trabalho não é só o fato dele estar no espaço que é de todos, nesse espaço comum, mas talvez o conceito que permeia a minha obra é muito mais coletivo do que uma questão pessoal. Quando eu estou ocupando um rio que pertence a uma cidade ou não pertence, eu estou tratando de uma situação que é de todos. É um rio poluído no meio de uma cidade. Quando eu ocupo uma ponte estaiada, por exemplo, com uma carruagem imperial, eu também estou lidando com um problema urbano que é de todos, que é a mobilidade urbana também. A política nesse país sempre é um problema. E eu fiquei extremamente inquieto com aquilo e resolvi fazer uma ação artística no Congresso. E assim como eles fazem coisas que nós não permitimos, não deveria ser permitido por lei, eu também achei interessante fazer uma ação não autorizada no Congresso, em que eu utilizasse o Congresso simplesmente como uma plataforma de uma manifestação artística, porque dizem que o Congresso é a casa do povo. São obras que produzem mais uma reflexão crítica do que um bálsamo de beleza onde você vai poder descansar os seus olhos, assim. As intervenções urbanas são uma espécie de objetos relacionais gigantescos, entende? Porque você
está, na verdade, procurando transformar a psique alheia através do emprego direto, da relação direta com essas pessoas, seja com o recurso de objetos ou simplesmente com ações sem objeto. A água é a substância de trabalho do coletivo Liquidação. Eles são artistas performáticos e desde 2008 se valem do líquido precioso para criar suas intervenções urbanas e refletir com as populações e comunidades sobre a função, as memórias e o uso da água nas cidades. A água ela vem como elemento simbólico muito forte, falando sobre essa questão do que é vital pra gente. Então, o que é vital na cidade do Rio de Janeiro? O que é vital para as nossas relações, né, interpessoais com a cidade? E juntos nós fomos até o Piscinão de Ramos, aqui no Rio, onde eles fizeram uma performance com a ajuda de alguns jovens moradores que passavam por ali. Que é um lugar inserido nessa memória do Rio de Janeiro, né? Um lugar que foi muito frequentado. Que era o point Da Zona Norte há muito tempo, então era um lugar simbólico. Então, por isso que se criou o Piscinão. Então, a gente vai hoje fazer o retorno da água do Piscinão à Praia de Ramos. Você bota trabalho na rua, você não tem exatamente muito como lidar com essa, com a interpretação, né, com a fruição das pessoas, né, são pedestres e eles, muitas vezes aquele trabalho não tem uma legenda e muitas vezes aquele trabalho nem fica claro de que aquilo se trata de um trabalho de arte. Porque o papel do artista no Brasil deveria ser uma preparação do olhar do público, porque o público não está tão acostumado a entender as artes visuais, e menos ainda a arte contemporânea. E a intervenção urbana, ela permite esse elo, essa aproximação entre o artista e o público.